Olá, meu nome é Leandro Lima dos Santos, eu sou estudante do sexto período de História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e eu participo do programa institucional de bolsas de iniciação científica no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Eu participo do grupo de pesquisa orientado pelo professor Dr. Pedro Eduardo Marinho e co-orientado pelo professor Dr. Magno Borges. O título da pesquisa é A Expansão para Dentro, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e as Associações Técnico-Científicas no Brasil Oitocentista. E o título para essa apresentação, eu coloquei a segunda seção da Estrada de Ferro Dom Pedro II e a circulação de saberes técnicos entre Brasil e Estados Unidos, possibilidade de progressão científica. Bom, os próximos slides eu trouxe uma introdução, uma justificativa e também uma contextualização para a gente poder entender do que se trata esse projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido há mais de 2 décadas pelo professor Pedro Eduardo Marinho. Então, eu trouxe esse marco de 1855, que foi um momento em que Cristiano Ottoni, como diretor da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, ele se encontra no momento de tensão e no momento de estudos, de prática desses estudos de engenharia civil. E esse momento de tensão é um momento em que acontece uma mudança na tecnologia, na técnica, empenhada na construção dessa ferrovia. Isso porque a primeira seção dessa estrada ela foi construída através da técnica e tecnologia inglesa, através do empreiteiro Edward Price, e a segunda seção seria, né, foi colocado através do Ottoni, que a segunda seção seria construída pela técnica e tecnologia americana. Então, nesse momento, na fase atual da nossa pesquisa, a gente está num processo de aprofundamento, né, dessa reconstrução histórica em que estamos pesquisando e entendendo como que se dá esse processo de construção ferroviária. E entendemos que não é necessário somente recursos financeiros para a construção, é necessário também outros fatores, outros aspectos como aspectos técnicos, né, uma diversidade de maquinaria, uma mão de obra razoavelmente qualificada e uma grande quantidade de mão de obra não especializada. Trouxe também a justificativa desse projeto, porque nós entendemos como que está se articulando, nós buscamos entender como que se articula, né, todas essas metodologias, analisando os artefatos históricos de ciência, técnica e tecnologia, e examinando também a sua relação com as práticas sociais. Contextualizando, né, a Estrada de Ferro Dom Pedro II atualmente é conhecida como Central do Brasil, e a rota traçada, ela visa transpor a Serra do Mar. E então, essa rota, essa Serra do Mar, ela primeiramente chega no Vale do Paraíba, no sul fluminense, e também o intuito era ligar a corte, no Rio de Janeiro, às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Trouxe também os anos de inauguração da primeira sessão e da segunda sessão, que é 1855 e 58, respectivamente. E trouxe também já os caminhos desenvolvidos pela pesquisa recentemente. Então, ao longo de 2023, nós elaboramos um índice iconográfico, que trazia a possibilidade de reflexões sobre a engenharia civil e essa construção ferroviária. Então, esse trabalho, nós sistematizamos imagens no Drive do grupo de pesquisa, nós fizemos uma análise imagética de autor, ano, site, de custódia e a coleção, e a partir dessa sistematização nós desdobramos os nossos trabalhos futuros. Então, nesse momento, no início desse ano de 2024, na verdade, a gente elabora esse fluxograma, passando por todos esses tópicos em que nós já pesquisamos e estamos nos aprofundando. Então, a gente passa, por exemplo,
pela Engenharia Militar e Civil, pela Escola Central, pelo Instituto Politécnico Brasileiro, em que chegamos também na segunda sessão. Então, esse fluxograma ele dá conta de apresentar alguns tópicos da nossa pesquisa, dessa pesquisa que vem sendo desempenhada ao longo dos últimos 20 anos. E a gente foca nesse momento na segunda sessão para poder discutir e debater com mais atenção e mais aprofundamento nessas tensões técnico-científicas e também para a gente poder vislumbrar possibilidades de divulgação científica. Então, especificamente a segunda sessão, ela é o momento da ferrovia, né, o trecho da ferrovia que visava ligar Belém, que é a atual cidade de Japeri, ao Rio Paraíba, que é nessa região do Vale do Paraíba. E aqui eu trouxe esse mapa, o autor é o Garnier, o ano é de 1858, esse mapa está sob a custódia da Biblioteca Nacional Digital, na coleção Benedito Ottoni. E eu trouxe esse mapa para a gente poder analisar e poder visualizar melhor o caminho que estava sendo discutido para a construção. Então, aqui eu vou dar um zoom para a gente poder visualizar o nome desse mapa, né? A planta geral da continuação da Estrada de Ferro Dom Pedro II, de Belém até o Paraíba, contendo todas as linhas exploradas, 1858. Aqui a gente vê o autor, Garnier, engenheiro em chefe, e esse é o mapa em sua totalidade. E no detalhe, a gente pode observar que aqui em Belém, que é a atual cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, é onde estava sendo discutido, nesse traçado vermelho, discutido a construção da segunda seção. Então, por aqui é um projeto que, na realidade, é onde foi realmente construído essa segunda seção, né, essa estrada, e essa é a Serra do Mar, em que estava sendo desbravada e estava sendo avançada através da técnica americana. Do lado, a gente vai observar que tem mais uma rota de linha azul, que são possibilidades, né? Essa daqui é a Estrada da Polícia, como uma possibilidade de caminhos. Aqui, no entanto, seria para seguir para Minas Gerais, né? Caminhando aqui a seta pela direita e subindo seria para Minas Gerais. Pela esquerda, continuando na rota da linha vermelha, que é a rota que realmente se efetivou, a gente chega no Vale do Paraíba, no sul fluminense, e daqui por diante vai seguindo para São Paulo, e também apresenta aqui um outro caminho, uma outra possibilidade de rota para Minas Gerais, aqui nessa rota azul, onde está a seta do mouse, que também poderia ser uma outra possibilidade de caminho para Minas Gerais. Aqui também destaco nesse mapa o Túnel Grande, que foi uma das obras de engenharias mais importantes do século XIX. Ele também vai estar sendo tratado com mais detalhe no trabalho do Nicolas Brandão, meu colega de iniciação científica. E finalizando essa parte aqui do mapa, que nós já enxergamos, entendemos qual era o desafio de subida, né, através das curvas e da altura e de túneis. Então, voltando para a apresentação, eu trouxe, então, a segunda sessão como uma possibilidade de divulgação científica, né? Esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desse ano de 2024, e alguns outros também vêm sendo desenvolvidos, como a exposição itinerante, né? Através do título A Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e o Desafio da Serra do Mar. Essa exposição ela teve a iniciativa
de, através dos seus banners, sair do museu e fazer visitas em colégios municipais e um colégio estadual e uma associação da região de Vassouras, que é a região do Vale do Paraíba. Então, o intuito era levar essa história, apresentar e explorar mais essa história para a população específica dessa região por onde o trilho do trem passou, e passa, na verdade. Então, nós também fizemos outro trabalho de divulgação científica, que foi a exibição do documentário Entroncamentos, Vida e Memória nas Estações Ferroviárias no Vale do Paraíba. Esse documentário ele foi exibido no auditório do Museu de Astronomia e Ciências Afins, contando com um público diversificado e um público específico do museu. Então, também tivemos outra atividade realizada pelo nosso grupo, que foi o podcast, os episódios 8 e 9, intitulado MasterCast. É um projeto desenvolvido também no Museu de Astronomia e Ciências Afins, e também destacamos o portal de História da Ciência e Tecnologia, que é um projeto do museu em que visa divulgação científica e é onde nós faremos a nossa divulgação desse texto mais aprofundado nas questões da segunda sessão. E aqui eu trouxe um print do portal de História da Ciência e Tecnologia. Eu enfatizei, especifiquei conexões e logística, porque é onde eu acredito que o tema da pesquisa pode ser encaixado, tem melhor conexão com o tema da pesquisa e o item do portal de história. Então, concluindo, nesse momento, com tudo que estamos aprofundando e estudando, a gente pretende, então, ampliar o nosso diálogo, com a sociedade através dos resultados da nossa pesquisa. Então, por isso, o nosso intuito da divulgação científica. E também dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo desses últimos anos e também visando novos trabalhos no futuro. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para essa apresentação. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq por favorecer os meus estudos, da onde eu sou vinculado pelo Programa de Bolsas Institucional de Iniciação Científica, ao MAST também, por me proporcionar esse contato com a pesquisa, a Unirio, a Jornada Internacional de Iniciação Científica e aos meus professores de orientação, Pedro Eduardo, Marinho e Magno Borges. Muito obrigado.